Um abraço para você que acompanha aqui o nosso canal. E o Campeonato Paranaense terminou para o Londrina ontem com a derrota de virada para o Coritiba lá no Couto Pereira por 2-1. Apesar da eliminação até certo ponto dolorida, a campanha foi altamente positiva. O Londrina tem muito mais a comemorar do que a lamentar o trabalho que foi feito no Campeonato Paranaense. Claro que o torcedor fica chateado, principalmente porque o time, mesmo no jogo de ontem, teve condições, né? O Londrina foi melhor em boa parte da partida e aí alguns erros pontuais no segundo tempo fizeram com que a equipe perdesse e fosse eliminada. Então fica esse gostinho amargo, porque o time mostrou, né, que apesar de ser um time jovem, apesar de ser um time ainda com algumas dificuldades, né, mas tinha totais condições de ganhar do Coritiba, mesmo lá no Couto Pereira, e o primeiro tempo mostrou isso. De qualquer forma, o resultado é extremamente positivo pelo que o Londrina alcançou e cumpriu o planejamento que foi feito no início da temporada. O Londrina fez um bom trabalho, o técnico alemão conseguiu dar um padrão de jogo que a gente espera que possa ser mantido para a Série B. Londrina revelou um treinador. O alemão mostrou muita capacidade, muita competência e, acima de tudo, conseguiu fazer um time competitivo e jogando bem, né? Jogando de uma forma diferente do que a gente vê na maioria do futebol brasileiro. Então, o alemão se mostrou um grande profissional e o Londrina conseguiu revelar certamente um grande treinador aí para o futuro. Além disso, boas revelações, Luquinha, Anderson Oliveira, o Felipe Vieira, alguns outros jogadores que entraram, né, como o próprio Elber, Pedro Cacho, enfim, dentro daquela filosofia do Londrina, os meninos tiveram oportunidade, conseguiram jogar, mostraram o seu valor, mostraram qualidade e vão ser sim utilizados ao longo da Série B e daqui a pouco a médio e longo prazos podem significar situações importantes em termos financeiros, em termos de negociações para o Londrina. Então, foi extremamente positivo dentro desse ponto também. E em termos de jogo, em termos de classificação, o campeonato foi bom para o Londrina também, né? Em se tratando de um time jovem, de um time sem grandes estrelas. O Londrina, se a gente pegar a classificação final, o Londrina vai fechar em quarto lugar. Vai ficar atrás aí do Toledo, que é um dos finalistas, então na pior das hipóteses, apesar do número de pontos do Toledo ser muito ruim, ele será, na pior das hipóteses, o vice-campeão, e aí ele ficou atrás de Atlético e Curitiba. Então, na classificação geral, o Londrina fechou o campeonato em quarto lugar, o que não deixa de ser realmente uma boa campanha, né? E até indo muito além dos prognósticos que foram feitos lá no início do ano, por se tratar de um time jovem e que a gente não tinha ideia do que poderia acontecer ao longo do campeonato. Então, o saldo é extremamente positivo, sem falar, é claro, na Copa do Brasil, que o Londrina avançou muito mais do que qualquer um imaginava, né? Os próprios jogadores, o técnico, a diretoria do Londrina, chegando aí à quarta fase. Então, o saldo desses 3 meses, quase 3 meses e meio aí do ano, extremamente positivo. Claro que no jogo de ontem, o Londrina poderia ter jogado melhor, sobretudo no segundo tempo, né? Acho que o Londrina cansou um pouco, tomou o gol de empate muito cedo e acho que abdicou um pouco de atacar, né? Não sei se o Londrina talvez pensou em administrar um pouco o resultado, mesmo depois que tomou 1-1, talvez o time tenha ficado sem força para buscar o segundo gol e tenha tentado administrar um pouco e acabou tomando o gol da virada. Na verdade, os 2 gols do Curitiba foram em falhas, né, individuais, né, no pênalti do Germano, pênalti desnecessário, e depois faltou atenção no segundo gol, numa cobrança de lateral, o jogador ficou completamente livre dentro da área para fazer a jogada. E aí o Londrina foi pro abafo nos minutos finais e até criou 2 grandes oportunidades, poderia até mesmo ter empatado o jogo naquele finzinho, mas faltou sim um pouco de atenção, né, um pouco de cuidado defensivo e faltou força do meio campo para frente. O Luquinha e o Anderson Oliveira não conseguiram reeditar as boas atuações dos últimos jogos, né, estiveram aquém daquilo que eles jogaram e ficaram muito apagados, sobretudo no segundo tempo, o que é normal. Aqui não é nenhum tipo de crítica, muito pelo contrário, né, ninguém vai jogar bem todo o jogo, ainda mais quando se trata de jogadores jovens. Então é absolutamente normal esse tipo de oscilação. A gente tem que ressaltar que o Curitiba marcou muito bem também, não deu espaço para os 2 jogadores e eles encontraram dificuldades. Mas
Repito, não é crítica, são jogadores de muito potencial e acho que eles têm tudo para evoluir, para manter uma sequência, para ter uma regularidade ao longo da Série B, apesar de reconhecer que a Série B será infinitamente mais difícil do que esse pobre Campeonato Paranaense. Mas eles mostraram potencial e acho que com o tempo eles têm condições sim de amadurecer, de melhorar e de fazer um bom Campeonato Brasileiro da Série B. Então o saldo foi extremamente positivo e vamos aguardar daqui para frente com o início do trabalho do técnico Roberto Fonseca. Tomara que o Roberto mantenha esse padrão de jogo para a Série B e que os reforços que vão chegar e precisam chegar, Londrina precisa reforçar e bem o seu time para o Campeonato Brasileiro, que esses reforços sejam reforços realmente para que o Londrina tenha um time muito competitivo desde já da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, continue aí curtindo o nosso canal, compartilhando aí os nossos vídeos, se inscrevendo aqui, clique aí no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos novos, sempre com muitas informações aqui do futebol para você. Grande abraço.